Gente, eu queria que vocês abrissem comigo lá em Êxodo 16. Nós estamos fazendo a nossa leitura bíblica anual. Se você está nos visitando, aqui na igreja, todo dia 31 de dezembro, nós entregamos um folder com a leitura anual. E aí você vai ler 3 capítulos da Bíblia por dia e no final do ano você vai ter lido a Bíblia inteira. E nós, como igreja, estamos fazendo isso. Nós já estamos lá em Números, lá no final de Números já. E aí eu queria te convidar a entrar nessa leitura anual, se você ainda não entrou. Não perde seu tempo, porque quando a gente lê a palavra, a gente é edificado pelo Espírito Santo. Eu vejo muitas pessoas falando, mas eu nunca ouvi o Espírito Santo falar comigo. Como é que eu escuto ele falando comigo? Através da palavra dele. Então, toda a palavra de Deus é o Espírito Santo falando a sua vida. E para todas as decisões que você vai tomar, tem um versículo em resposta na Bíblia. Então, se você ainda não entrou na nossa leitura bíblica anual, você pode me procurar no final do culto. Procura Gabriel, os pastores Erickson e Bianca, que a gente pode te entregar um folder e você pode entrar na nossa leitura anual. É muito importante. Porque tem uma frase do mundo, mas que eu acho que vem bem a calhar aqui, que é: quando você não lê, você concorda com tudo que ele fala. E é verdade. Então, se você quer conhecer mais ao seu Senhor, mais a Jesus, então leia a Bíblia. Amém? E aí nós passamos por Êxodo, e Êxodo fala sobre mudanças. Porque é Deus tirando aquele povo do Egito, que é uma grande mudança, porque eles saíram de uma terra rumo a outra. E aí Deus ele deu uma promessa para aquele povo, de que eles iriam para a terra prometida, e isso é uma grande mudança. E nós lemos Êxodo, estamos lendo Números, e fala sobre essa mudança daquele povo. Dado momento da leitura, eu virei para Gabriel e falei assim: nossa, como Deus é paciente, como Deus é benevolente. O que é benevolente? Ele é bom. Porque aquele povo, Deus falava assim, faça assim, o povo fazia assado. Deus escolheu aquele povo para conduzir eles até a promessa, mas aquele povo não estava totalmente aberto a essa condução de Deus. E aí a palavra de hoje é sobre essas mudanças. Porque eu falei para Gabriel, meu Deus, se eu fosse Deus, eu ia fazer pronto. Pois se você não quer, pois eu também não lhe dou mais. Ainda bem que eu não sou, né? Mas por muitas vezes nós somos igual àquele povo. Deus quer nos guiar por um caminho, Deus quer nos guiar para a promessa, e nós não vou, ou fica reclamando. E essa noite Deus vai falar sobre mudanças conosco. E deixa eu falar para vocês que essa palavra veio ao meu coração em um momento muito importante. Eu estava pensando hoje à tarde, eu fiz, meu Deus, o Senhor me escalou num dia bem importante, né? Porque grandes mudanças Deus tem para nós. Você crê nisso? Então, eu queria ler com vocês, primeiro, antes de ler o versículo, eu queria ler para vocês, eu fui atrás do significado da palavra mudança. Mudança significa uma alteração de um estado, modelo ou situação anterior para um estado, modelo ou situação futura, por razões inesperadas e incontroláveis, ou por razões planejadas e premeditadas. Mudança significa alterar. Se Deus nos chama para uma mudança, é porque Ele quer alterar algo em nós. Ele quer nos forjar, nos levar à promessa dEle para a nossa vida, nos tirar de um tempo e colocar em um novo tempo dEle para nossas vidas. Amém? Então, se Deus Ele nos conduziu como juventude, porque não é só eu que me encaixo nisso, não é só Gabriel que se encaixa nisso, mas se Deus nos conduziu para esse tema de mudanças, é porque Ele quer uma mudança de nós. Amém? E essa mudança começa aqui comigo, mas é com cada um de nós. Deus quer alterar algo em nós. E aí, se você está nos visitando hoje, você deve estar pensando, Deus quer me mudar? Deus quer te mudar para melhor. E você vai entender isso conforme a palavra. E lá no final, você vai ver como Deus muda uma pessoa para melhor. Amém? Então, vamos ler Êxodo 16, do 1 ao 10. Versículo 1 diz assim: O povo de Israel saiu de Elim e foi para o deserto de Sim,
que fica entre Elim e o Monte Sinai. Chegaram ali no dia 15 do segundo mês, depois da sua saída no Egito. Ali no deserto, todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo assim: teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado lá no Egito. Lá nós podíamos pelo menos nos sentar e comer carne e entre outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para este deserto a fim de matar de fome toda essa multidão. Que acusação forte eles fizeram contra os sacerdotes. O Senhor Deus disse a Moisés: agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês, e o povo deverá sair, e cada um deverá juntar uma porção que dê para um dia. Assim, eu os porei à prova para saber se eles vão obedecer às minhas ordens. No sexto dia, deverão juntar e preparar o dobro do que costumam juntar nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram ao povo: hoje à tarde vocês ficarão sabendo que foi o Senhor Deus quem os tirou do Egito. Amanhã de manhã vocês verão a glória do Senhor, pois o Senhor ouviu as reclamações de vocês contra Ele. Foi contra Ele, não contra nós, que vocês reclamaram. Pois afinal, quem somos nós? E Moisés continuou: é Deus, o Senhor, quem vai lhes dar carne para comerem de tarde e pão à vontade de manhã, pois o Senhor ouviu a reclamação de vocês. Enquanto Arão estava falando a todo o povo, eles olharam ao deserto e, de repente, a glória do Senhor apareceu em uma nuvem. Amém? Vou ler até aqui com vocês. Mas o povo já estava indo rumo à terra prometida e, em determinado momento, eles pararam e eles começaram a reclamar. Vocês tiraram a gente do Egito para morrer de fome aqui? Era melhor que a gente tivesse morrido de fome lá. E quando eles fizeram essa reclamação, eles não reclamaram de forma de tipo, estou com fome, mas de maneira acusativa. E naquele momento eles não estavam acusando a Moisés e a Arão, eles estavam acusando a Deus. Sabe, a gente pode até julgar esse povo, mas muitas vezes a gente faz igual. Se Deus não nos conduz pelo caminho que a gente acredita ser correto, muitas das vezes a gente tende a reclamar como aquele povo reclamou. Deus manda a gente para um caminho, e no meio desse caminho pode ter uma tempestade, e aí você faz: Deus, por que está tão difícil e por que comigo? O que eu fiz para merecer isso? Atire a primeira pedra, quem nunca falou essa frase? Deus, por que comigo? O que eu fiz de tão ruim? Eu lembro que meu pai, quando era vivo, ele costumava falar uma coisa, quando as coisas davam errado. Ele falava: eu só posso ter ajudado a pregar Jesus Cristo na cruz, para tanto sofrimento. E eu tenho certeza que, se você não falou essa frase, você já escutou alguém falando. Mas Deus nos conduz por alguns caminhos para nos forjar para a promessa dEle para nossas vidas. Eu já falei isso aqui inúmeras vezes, mas Deus não pode entregar algo para nós que nós não estamos prontos para receber. E para Deus nos entregar a promessa, a gente precisa mudar. Sabe, quando você está num relacionamento, no início do relacionamento você é uma pessoa. E ao longo do tempo você muda. E não tente me falar o contrário disso, porque estou eu aqui, casada. Antes de casar com o Gabriel, eu namorei 5 anos... E 5 meses, eu acho, 6 meses. Foi um longo tempo de namoro. E a Alice que começou não foi a mesma Alice que casou. Eu mudei muito. Porque isso era um relacionamento. Então, da mesma forma, é quando nós temos um relacionamento com Jesus. Nós não mudamos porque Jesus quer que a gente mude, ou porque Ele fala, mude, não. A gente muda por entender quem Ele é. Amém? É algo involuntário. Não é algo que você às vezes nem nota, mas as pessoas ao seu redor notam. Deus chamou o seu povo para uma mudança. Deus queria tirá-los da condição de escravos em que eles estavam e torná-los vencedores. Mas havia um deserto que os separavam da promessa. E para chegar até ela, eles precisavam passar por esse deserto. Eles tinham que ser forjados, mas o povo de Israel não se via dessa forma, porque eles estavam pensando no futuro e não queriam enfrentar o presente.
Então, eles estavam tão no futuro, eles estavam pensando tanto naquilo lá, que eles não queriam viver o processo de Deus para a vida deles. E muitas vezes a gente é assim. A gente recebe uma promessa pela parte de Deus. E se você está aqui hoje e é novo convertido, está com a gente há pouco tempo, ou está nos visitando, você pode estar pensando, mas Deus nunca falou nenhuma promessa para mim. Eu não tenho nenhuma promessa, Deus nunca saiu lá do trono dele e me falou, olha, eu prometo isso para você. Você tem que ler a Bíblia para saber as suas promessas. E orar acerca delas, porque Deus fala, tá? Quando a gente está num culto, a palavra não é só para o nosso amiguinho que está do lado, não. A palavra é para nós. Então, aquele povo, eles não queriam viver esse processo. Eu não estou dizendo que processo é fácil, eu não estou dizendo que deserto é fácil, mas que para viver a promessa você precisa passar por ele. Então, talvez hoje você se encontre em um deserto. E deixa eu te falar, a gente sempre vai estar num deserto, dentro ou fora da igreja. A diferença é que lá fora a gente não tem a promessa. A gente não tem Deus. E a gente não tem perspectiva nenhuma. E por muitas vezes o processo consome a gente por isso. Porque a gente não sabe para onde a gente está indo. Aqui dentro a gente sabe por quem a gente está indo e para onde a gente está indo. Então a gente não é guiado pelos nossos sentimentos de hoje estou mal, hoje estou bem, eu não sei para onde eu estou indo. Eu já sentei com muitos jovens da minha idade, mais velhos, e eu pergunto, e o que você quer do seu futuro? E a pessoa faz, não sei, estou levando. Aí eu fico observando aquilo, eu não julgo, mas eu tenho pena deles. Porque eles não sabem para onde eles estão indo. É como se eu largasse eles aqui na BR e falasse, vão para tal canto. E eles não vão saber o caminho. Eles só vão ir, dobrar e não vão saber para onde estão indo. Por isso que é importante a gente estar hábitos e abertos ao processo de Deus para a nossa vida. Porque às vezes a gente dá muito crédito ao diabo por coisa que é de Deus na nossa vida. Então, é importante que a gente entenda e tenha essa diferença. E como você vai entender que é um processo de Deus para a sua vida? Porque Ele vai lhe falar. E você vai saber. Amém? Deus não os tirou do Egito para deixá-los perecer no deserto. Deus tirou eles do Egito para entregá-los à promessa. É por isso que Deus quer, e é isso que Deus quer fazer com a sua vida. Deus quer te tirar da sua zona de conforto para te entregar aquilo que Ele prometeu. Se você estiver dentro da sua zona de conforto, você não vai crescer. Isso parece frase coach e daqueles caras do arracha pra cima que eu ensino a ficar milionário em 3 segundos. Parece essa frase, mas não é. Você tem que sair da sua zona de conforto, porque quando a gente está na nossa zona de conforto, a gente está sentado, salvo, satisfeito. A gente nunca vai mudar, a gente vai ser aquela mesma pessoa. Sabe, às vezes eu olho para trás e vejo pessoas que estudaram comigo que levam a mesma vida de quando tinham 14 anos. Eu fico pensando, meu Jesus, não é possível. A mesma vida, a mesma coisa, as mesmas conversas, os mesmos estudos, os 0 planos, os 0 sonhos e vamos embora. Eu não sei para onde estou indo, mas eu vou. E eu olho para essas pessoas e eu oro pela vida delas para que elas encontrem ao Senhor e elas tenham uma vitória nele. Porque é muito, muito, muito ruim quando você não sabe para onde você está indo. E Deus, Ele quer nos guiar conforme a vontade dEle. Amém? E para isso é preciso você sair da sua zona de conforto. Se eu estou aqui hoje nesse altar, eu estou saindo da minha zona de conforto. Porque eu sou uma pessoa que falo muito. Eu falo até demais. Mas eu não sou a pessoa que fala em público. E eu estou fora da minha zona de conforto. Mas se eu não estivesse, eu estaria dizendo não para Jesus. Então eu disse sim para Ele. E Ele me tirou da zona de conforto e me colocou aqui. E Deus quer fazer isso com você. Ele quer te tirar da sua zona de conforto e colocar você na sua zona de promessa. E para isso você precisa passar pelo deserto. Amém? O amém diminuiu quando eu falei do deserto. Mas olha, no final dessa palavra você vai dar amém pelo seu deserto. Porque se não tem deserto, não tem promessa. Se não tem promessa, não tem vitória. Toda mudança requer perseverança. Toda mudança requer fé. É preciso estar aberto para o que Deus tem para mover nas nossas vidas. Podemos muitas vezes não entender esse mover, mas é preciso enfrentar o presente para viver o futuro extraordinário de Deus para as nossas vidas. Amém? Então, em frente. Deus entregou a esse povo tudo o que eles precisavam para alcançar a promessa.
Mas por causa das suas próprias vontades, esse povo que saiu do Egito não entrou na terra prometida. Eles escolheram viver conforme o que a sua carne preferia e não conforme aquilo que Deus tinha preparado para eles. Você pode estar pensando, nossa, mas Deus não cumpriu o que Ele prometeu, porque Deus prometeu que esse povo iria entrar na terra do Egito, ou na terra prometida. A gente acabou de ler sobre isso, e tem um versículo que Deus fala, nenhuma pessoa acima de 20 anos entrará na terra prometida pelas escolhas que eles tinham feito ao longo desse deserto. Eles foram perdendo a promessa aos pouquinhos, mas Deus ele não deixou de entregar a promessa. Outras pessoas entraram na terra prometida. Não aquele povo que tinha saído do Egito, mas os seus herdeiros abaixo de 20 anos entraram. Deus ele não deixou de cumprir a promessa dele só porque alguém não queria receber a promessa dele. Deus usou outra pessoa. Então, se você disser o seu não se preocupe. Quem perde é você, porque Deus vai usar outra pessoa. Mas deixa eu te falar, é muito melhor se deixar ser usado por Deus. E você pode estar assim, como é que eu vou ser usado por Deus? Eu não gosto de falar. Eu nem gosto de estar com muitas pessoas. Eu estou aqui porque eu chego, eu me sento, eu louvo ao Senhor e está tudo bem. Eu nem gosto de falar com pessoas. Deus, Ele dá um dom para cada pessoa. E se você disser sim, Ele lhe capacita para que você alcance as pessoas com aquele dom que Ele te deu. Então, algumas pessoas têm mais dificuldade de falar, outras têm mais facilidade, outras pessoas preferem servir a outras. Hoje em dia, até o seu serviço impacta as pessoas do mundo. Se você for o mínimo, que é ser educado, você já impacta uma pessoa. Então, que essa noite a gente possa sair daqui mudados e prontos para essa mudança que Deus quer de nós. Amém? Hoje não vivemos tão longe dessa realidade. Estamos confortáveis e conformados com uma vida natural. Mas o que Deus tem para nós é o sobrenatural, algo diferente. Ele nos chama para mudar, sair da condição de escravos e nos tornarmos filhos amados dele. Então Deus te chama hoje para sair da sua condição de escravo da ansiedade, de escravo da depressão, de escravo das expectativas que as pessoas colocam sobre você, escravo de uma vida financeira ruim. Deus te chama para você sair de tudo isso, para te dar vitória e dizer, filho amado, confie em mim que eu vou fazer. Esse é um dos males que a gente mais tem enfrentado, a ansiedade, a depressão, a parte financeira, relacionamento, traumas. Deus quer tirar você de tudo isso. Deus quer quebrar essas cadeias e fazer de você um vencedor e fazer de você um filho amado, para que através do seu testemunho você alcance outras pessoas. Deus ele não move só na vida de Alice, Ele não move só na vida de Gabriel, ou na vida de Laura, ou na vida de Ingrid, não. Ele pode mover na sua vida se você disser sim. É um sim para Deus. A gente fica falando sobre sim, sobre dizer, sobre aceitar a Jesus, mas nós devemos nos posicionar nesse sim. Deus nos chama para isso. Não adianta a gente dizer sim e Deus, por favor, move na minha vida e não entregar a sua vida no controle dele. Ele não vai mudar as nossas vidas se a gente não abrir a porta do nosso coração para ele. Isso não vai acontecer, porque Deus é extremamente educado e Ele nos deu livre-arbítrio. Então Ele não vai mudar se você não deixar. E é muito difícil às vezes, porque a gente quer controlar as coisas. É da gente. Desde Adão e Eva, depois que o pecado ele apareceu sobre nós, né? Veio sobre nós não conseguimos muitas vezes. Mas mais para frente eu vou ensinar vocês como fazer isso. Amém? O que Deus tem para a sua vida é maior do que aquilo que a sua carne anseia. Porque olho nenhum viu, nem ouvido nenhum ouviu aquilo que Deus tem preparado para nós. Como filhos de Deus, Ele nos promete uma vida sobrenatural. Amém? Ele não quer que você tenha uma vida mais ou menos. Ele não quer que você tenha uma vida medíocre. Ele não quer. Ele quer que você tenha uma vida sobrenatural. Porque a sua vida vai impactar a vida de outras pessoas. E você pensa, tem alguém olhando para a minha vida? Tem, viu? Ou se tem.
Você pode ser aquela pessoa que o termo de hoje, né, low profile, que não posta nada no Instagram, que não tem nenhuma foto, que não tem nem perfil e que quando você começa a me seguir, eu lhe bloqueio pensando que é um fake. Então, bota pelo menos a foto de perfil, né? Você pode ser essa pessoa e pensar, ninguém vai olhar para mim, ninguém nem sabe quem eu sou. As pessoas olham a hora que você acorda, até a hora que você dorme, tem alguém lhe observando. Então, se a sua vida prospera, se a sua vida dá certo, se está dando tudo certo na sua vida, a sua vida vai impactar a vida de outra pessoa. E essa pessoa vai dizer, o que fulano tem? O que fulano faz? Por que a vida dele dá tudo certo? Por quê? Porque fulano decidiu por Jesus. Ele decidiu viver essa mudança. A palavra mudança tem um peso muito forte, né? Não sei vocês, mas a mudança, por exemplo, mudança de casa. Pensa numa coisa, eu fico triste de pensar. Porque fica tudo uma bagunça, fica todo mundo cansado, fica todo mundo estressado. Então a gente já coloca a mudança como uma coisa difícil. Mas com Deus é fácil. Não é fácil de dizer, nossa, é fácil? Não, mas com Ele você sabe por que você está mudando. Ele muda a sua essência. Para bem melhor, tá? Eu já vi gente que Deus fez algo tão extraordinário que a pessoa nem se suportava. Quem dirá alguém suportar ela? E Deus mudou a vida dessa pessoa de uma forma extraordinária. Tanto que o testemunho dela começou a impactar as pessoas ao redor dela. Fulana era assim, agora ela está assado. Que coisa estranha. Eu acho que isso vai durar 2 semanas. E fulana foi mudando, e fulana foi mudando, e fulana foi conquistando, e os sonhos de fulana foram acontecendo, e as coisas para crente acontecem rápido algumas vezes. Então, as pessoas ficaram sem entender. Era Jesus. Porque fulana decidiu por Jesus. Fulana decidiu mudar por Jesus. Então, que a gente possa sair essa noite decididos a mudar por Ele. De verdade. É isso que Ele pede de nós. Amém? Eu separei 3 pontos sobre mudanças e eu queria que vocês levassem esses pontos para a vida de vocês. O primeiro ponto é, se estamos com Ele, nos tornamos imagem e semelhança dEle. E aí a referência para esse ponto está lá em 1 João 3,2, que diz assim, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Amém? Quando conhecemos o Senhor face a face, nós passamos por uma mudança em nosso interior. Porque, ao conhecê-lo, percebemos que é impossível continuar vivendo de uma forma comum. Então, se você disse sim para Jesus, você pode não notar, mas já tem pequenas mudanças na sua vida. Se você é novo convertido ou se você é velho convertido, você pode ter certeza que algo já mudou na sua vida. A primeira delas é, algumas coisas que você fazia, você já não faz mais, porque você não acha mais aquilo legal. Muita gente eu já vi, antes de liderar um GC de casais, eu liderava um GC de meninas, e durante toda a minha adolescência, eu liderei um GC de meninas. E eram sempre meninas de 14 a 20 anos no máximo. E aí, algumas delas, eu pude acompanhar de pertinho o processo assim, de consolidação mesmo. Então, tinha coisas de tipo, às vezes a menina gostava de vestir um estilo de roupa X. E aí ela ia se consolidando, E ninguém chegava para ela para dizer nada, mas ela ia mudando o estilo dela. E aí depois você ia perguntar para ela, fulana, por que você mudou o seu estilo? Aquelas roupas já não faziam mais sentido para mim. Eu não me sentia bem com elas. E não era algo que eu chegava para elas e falava assim, ei, que roupa é essa, hein? Feia, tá feio, não tá estilo, não vista isso. Eu não chegava, cada um tem um estilo aqui. Inclusive, no final, vocês vão ver que o estilo faz com a pessoa. E aí eu não chegava para elas a falar isso. Eu vou chegar para uma pessoa e falar? Não vou. Mas eu orava, não pela roupa da pessoa, mas eu orava, Deus, que o Senhor venha consolidar essa pessoa na fé, que o Senhor venha mudar a vida dessa pessoa. E as pessoas iam mudando. Eu dei um exemplo de roupa, mas teve gente que mudou com os pais. Que os pais ficavam sem entender, já teve pai que chegou para mim e fez, o que você fez com fulana? Porque fulana me respondia todas as vezes que eu ia brigar com fulana vinha com 3 pedras na mão para cima de mim. E ela não faz mais isso, ainda pediu desculpa.
E eu falava, não fui eu que fiz, é o Espírito Santo de Deus. São mudanças. Mudanças que Deus vai fazendo nas nossas vidas. E se a gente está com Ele, a gente vai mudando e se tornando mais parecidos com Ele. Eu tenho certeza que se você é crente, você já escutou, alguém do mundo chega para você e fala, você passa uma vibe diferente. Aí você fica, uma vibe? Tipo, vibe? Aí, agora eu já achei uma resposta. Aí eu pego e falo, é a vibe do Espírito Santo. E as pessoas ficam, meu Deus, você é diferente em alguma coisa. Porque eu não chego para me apresentar para as pessoas e falo, olha, graça e paz, meu nome é Alice, eu sou da Igreja do Caminho, eu estou há não sei quanto tempo na igreja, já fiz encontro com Deus, já fiz tudo, escola de discípulos, já fiz escola teológica avançada, eu sei a Bíblia de cor salteada, e eu sou crente. Eu não chego para as pessoas assim, eu chego, oi, tudo bem? Meu nome é Alice. Então, sem elas saberem que eu sou crente, elas falam dessa vibe. É o Espírito Santo de Deus, é uma mudança. E você vai ser assim também. Muitos aqui vão ser assim, as pessoas vão olhar e vão dizer, meu Deus, tem algo diferente com você, me conte o que é esse diferente. Os frutos vão cair assim, ó, pertinho de você, para você colhê-los. Amém? Eu tenho certeza que você vai ser diferente onde você está implantado. E deixa eu te falar, ser diferente é bom. Deus usa os loucos para confundir os sábios. Então, pode ser que você seja taxado de doido, mas não se preocupe, porque Deus está te usando para confundir os sábios. Amém? Continue, persevere, tenha fé. Continue na sua caminhada, se Deus lhe prometeu isso, Ele há de fazer. Amém? Os frutos de uma vida com Deus são os seus frutos sendo manifestos em quem nós somos. Passamos a ser mansos, bons, alegres, contrariando tudo aquilo que a nossa carne é. Quando você anda com Deus e quando você está perto dEle, os frutos do Espírito, eles se revelam na sua vida de uma forma muito natural. Então, se você era uma pessoa pessimista, você já começa a ser mais otimista. Se você era uma pessoa que era ranzinza, você já começa a ser mais alegre. Para algumas pessoas não funciona tanto, mas funciona na maioria dos casos. E aí Deus ele faz uma cura mais em algumas pessoas. Tem gente que chega aqui na igreja que é assim, ó. Graças paz. As paz. Tem gente que é assim. E aí você vê a mudança daquela pessoa, daqui a pouco aquela pessoa já está servindo lá na recepção, com uma plaquinha, um sorriso, falando, graça e paz. Aí você faz, meu Deus, como Deus muda as pessoas. Porque você chega a pessoa, e daqui a pouco ela já está pulando e correndo aqui. E Deus, ele faz isso com a gente. Os frutos do Espírito, eles se manifestam em nós quando nós estamos com Cristo. E você não, e deixa eu te falar mais uma vez, você não precisa forçar nada disso. Não sai aqui doido do juízo, pensando assim, meu Deus do céu, eu tenho que ser alegre, eu tenho que ser menos estressado, eu tenho que ser bom, aí eu também não posso me estressar. Aí eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer isso, porque Deus quer que eu mude. Não é assim. A primeira mudança que você vai fazer é começar a leitura bíblica anual, porque nele você vai entender as coisas, vai estar mais perto de Cristo, orando, conhecendo a Ele, Deus vai lhe transformando. Então não é uma transformação com a força do seu braço. É uma transformação com o Espírito Santo de Deus. Mas ele precisa de uma coisa sua, é só uma coisinha que ele pede. É você dizer sim. É você entregar a ele. E eu não estou dizendo que é fácil, mas é só isso que ele quer de você. É só o seu sim. É só o Senhor falar, eis-me aqui, Senhor. E ele vai fazer. Amém? E você vai ver que ele vai. E depois você vai me falar, era mesmo. Era só ter dito sim. Rapaz, eu estava me esforçando tanto. E não estava dando nada certo, mas eu me entreguei a Jesus, verdadeiramente, o meu coração, e deu tudo certo. Amém? Nós nos tornamos diferentes daquilo que o mundo prega como pessoas normais e começamos a fazer diferença em nossa realidade. Então, quando a gente conhece a Jesus, a gente começa a ser diferente. A gente começa a ser uma coisa anormal no meio dos normais no mundo. E aí você se torna um farol. Porque as pessoas vão até você. As pessoas vão chegar até você e elas vão falar, me ensine a ser como você. O que você fez? Ou as pessoas vão chegar para você. Gente, isso acontece muito comigo. Muito. As pessoas chegam para me pedir conselhos sobre situações que elas estão passando. Porque eu sou crente. E aí ela chega, eu sei que você é da igreja. Isso acontece muito na faculdade, gente. É sério.
É muito engraçado. Porque, tipo assim, as pessoas me falam quase nunca comigo. Aí, do nada, elas... Alice, eu sei que você é da igreja. Começa assim. Eu sei que você é da igreja, aí eu estou passando por isso. E eu acho que você pode me ajudar. E, às vezes, eu posso ajudar mesmo, ajudando, dando um conselho, uma palavra de vida. Mas, a maioria das vezes, eu falo, eu vou orar por sua vida. Porque eu não passei por metade do que elas estão falando. E eu falo, vou orar por sua vida. E depois elas chegam e falam, eu estou bem melhor, Alice, não deu certo? Olha, Deus é bom. E é assim que eu estou evangelizando algumas pessoas da minha faculdade. Orando. Eu não preciso nem fazer o esforço de ir até elas. Elas vêm até mim, porque eu sou diferente. Você é diferente. Então, é normal que as pessoas cheguem até você e você não entenda nada. E elas te peçam um conselho, elas peçam uma oração. Mas agradeça por isso, é sinal que o Espírito Santo está se manifestando na sua vida. E se isso ainda não acontece com você, diga seu sim hoje, porque vai acontecer. Hoje pode ser o dia de você dizer sim para Deus. Eu não vou saber se você vai dizer sim ou não, porque eu estou aqui e nem enxergo direito. E eu também não tenho super audição, mas Deus ele vai ouvir o seu sim. Então, se essa noite você decidir ser usado por Ele, Ele vai fazer na sua vida. Amém? O segundo ponto é, mudanças nos levam à promessa. E aí eu queria ler com vocês Josué 23:14, que diz assim: agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, fez, deixou-se de se cumprir. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Ou seja, tudo aquilo que Deus promete vai se cumprir. E como eu falei no início da palavra, se você disser, não tem problema, Deus vai fazer na vida de outra pessoa. Mas a promessa dele não vai deixar de se cumprir. Então, se você está passando por um momento difícil, que você pode pensar, eu acho que Deus não está trabalhando, eu acho que Deus esqueceu de mim, porque fulano já está lá, eu estou aqui, e fulano falou que ouviu Deus falando com ela para ela continuar, e eu não escutei nada que Deus falou comigo. Mas deixa eu te falar, Deus ele fala de uma forma com cada pessoa. E não é porque você não está ouvindo Deus que Ele não está agindo na sua vida. Ele está agindo na sua vida. Enquanto você dorme, Deus trabalha. Enquanto você come, Deus trabalha. Enquanto você trabalha, Deus trabalha. Enquanto você está na faculdade, Deus trabalha. Em todo momento, Deus está trabalhando na sua vida para que a sua promessa se cumpra. Se você disse sim, aquieta seu coração, a sua promessa vai chegar. Se você disse sim, se você está passando por um processo, se as pessoas chegam para você e falam, me desista disso, porque não vai dar certo, está dando tudo errado, e eu não sei porque você fica dando cabeçada nessa porta para entrar, porque essa porta não vai abrir, essa palavra está anulada, a porta vai abrir. 2024 é o ano das portas abertas. Então, o nosso apóstolo tem falado aqui na igreja, o ano da colheita incontável, o ano das portas abertas. Então, eu declaro portas abertas na sua direção. Que as portas do Senhor, que estão fechadas ainda, possam se abrir na sua direção. E aí você vai contar o seu testemunho. E aquela pessoa que falava, pare de dar cabeçada nessa porta que ela não vai abrir. Você vai chegar para ela e falar, a minha porta se abriu. E você ainda vai ser bem quente e falar, e a porta da sua vida também vai se abrir. Porque eu não vou ser igual a você, não. Palavras de vida. Isso é ser diferente. Então, seja diferente. Amém? Nós mudamos, mas o Senhor não. Ele foi o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo amanhã. E tudo aquilo que Ele nos promete, Ele irá cumprir. A promessa de Deus vai se cumprir na sua vida, se você disser sim para Ele. É só o que Ele te pede. Pode se cumprir daqui 2 meses, daqui 3 anos, daqui 5 anos. Mas tudo aquilo que Deus falou para você, Ele vai fazer. E se você ainda não ouviu Deus falar nada, vá para a Bíblia. Eu tenho certeza que tem uma promessa de Deus para a sua vida. Deus tem uma promessa dele para todos vocês. Para a minha vida, para todo mundo que está no altar. Ele tem uma promessa para cada um. Ele está esperando o seu sim para lhe revelar a sua promessa. Não adianta, você concorda comigo que não adianta eu entregar uma chave de um carro na mão de uma criança? Porque ela não vai saber guiar aquele carro. Você concorda comigo que ela vai se machucar? Que vai ser muito pior? É a mesma forma que Deus faz com a gente. Ele não vai dar promessa na nossa mão se a gente não souber administrar. Porque a gente vai se estrupiar todinho. Vai dar tudo errado. A gente não vai saber administrar. Então, e você pode estar pedindo um carro.
Você pode estar pedindo uma casa, você pode estar pedindo um namorado, uma namorada, você pode estar pedindo uma aprovação. Se você não fizer as escolhas certas, a promessa de Deus se torna algo... Se você não souber administrar, a promessa de Deus para a sua vida, ela se torna uma maldição. Já conheci uma menina que ela orava, meu Deus, eu quero passar na universidade. E essa menina orava e Deus prometeu para ela que ela ia passar naquela universidade. Mas ela não estava pronta para receber a promessa. Mas ela recebeu. Ela passou na universidade. Mas ela não estava pronta. Tinha uma chave na mão dela que ela não sabia guiar. Ela foi se perdendo lá dentro. Hoje, ela se desviou dos caminhos do Senhor. E ela está totalmente imersa naquilo que era para ser uma bênção, mas se tornou uma maldição. Porque ela perdeu algo que era de mais importante na vida dela, que era o Senhor. Porque o coração dela não estava totalmente em Deus. Estava ali. Aquele era o rei do coração dela, a universidade. Eu não estou falando que você não pode fazer universidade, você tem que fazer. Faça, curse, trabalhe, cresça. Mas o rei do seu coração é o Senhor Jesus. Porque agora ela está vivendo essa fase da promessa dela. Mas os anos vão chegar. Agora está tudo bem, mas a colheita vai chegar. E Deus queira que ela volte pelos caminhos do Senhor. Eu oro todos os dias por isso. Porque eu creio que Deus vai fazer. Mas é uma pena, porque se perdeu no meio do processo. E isso é bem triste. Então, que a gente possa realmente deixar que Deus nos molde para que a gente receba a nossa promessa. Não peça a Deus aquilo que você não pode sustentar. Então, continue. Se Deus não lhe entregou, é porque Ele ainda está lhe guardando. Ele está movendo. Ele está ali forjando para você receber. Amém? Você tem que ter maturidade para lidar com a promessa de Deus para a sua vida. Amém? Então, se você pede um namorado ou uma namorada e você pensa, Deus está demorando muito. Todo mundo aqui já é todo mundo aqui é casado, porque não tem casado pela metade aqui. Todo mundo aqui é casado. O povo namora, é tipo assim, 10 mil casados à sua direita, à sua esquerda, 10 mil namoram e você continua ali esperando em Deus. Continue esperando em Deus, porque se Deus não entregou um namorado ou uma namorada da vontade dEle ainda, é porque você não está preparado para isso. Então continue orando, que dá certo no final, viu? É só você olhar para a minha vida. Precisamos mudar o nosso eu para viver o extraordinário de Deus, porque o que Ele tem para nós está muito além da nossa compreensão. O terceiro ponto, eu queria dizer que mudanças nos levam a escolhas. E aí eu queria ler com vocês Romanos 12:2, que diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Deus, Ele já tem uma promessa sobre a sua vida, mas Ele só irá mover se você decidir por essa promessa. Ele nos deu livre-arbítrio, Ele nos deu poder de escolha. E quando começamos um processo de metanoia, somos levados a tomar decisões importantes. Metanoia é mudança de mente. Então, para a gente receber a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a gente tem que mudar. Porque você concorda comigo que a gente é corrompido pelo pecado, pela carne? Nós somos, gente. Eu peco, você peca, tu pecas, todo mundo peca. Porque o santo aqui só foi Cristo. E nós continuaremos pecando até a volta dele. Os religiosos pregam que, não, porque eu não peco. Já está pecando porque está mentindo. Já contém um pecado. Então, todos nós pecamos. Uma pessoa conversou comigo, e ela falou, eu acho que eu estou pecando, e eu acho que é por isso que Deus não me entrega a bênção. Eu não estou falando que você tem que pecar, não é isso. Se arrependei-vos dos vossos pecados, e não peques mais. Mas, todos nós pecamos. Deus, Ele te chama para um sim, para uma mudança. Ele quer que a sua mente mude. Quando a sua mente muda, o seu pecado também. Você não peca mais. E você entende que você não precisa mais daquilo. Quando você muda, por exemplo, você deixa de beber porque você entende que não precisa de bebida para felicidade. Você deixa de fumar porque você entende que não precisa estar drogado para você estar feliz e pleno. Você deixa de fazer besteira, deixa de responder aos seus pais porque você sabe que eles não conhecem a vontade de Deus. Inclusive, isso é um testemunho meu. A pastora Bianca está aqui de prova. Coitada, sofreu horrores. Comigo.
Porque eu chegava para a pastora e o pecado que eu mais confessava para a pastora, e eu estou conversando aqui para vocês agora, né? Então me deem valor, era: pastora, minha mãe veio brigar comigo e eu rebati a minha mãe. Eu rebati minha mãe. Como assim? Ela gritou comigo, aí eu respondi a ela, ela ficou mais estressada, e eu rebati, e ficou aquela rebatição, e eu desobedeci a minha mãe. Isso quando eu era novinha convertida. E aí eu não entendia que minha mãe não conhecia alguém que eu conheço, que era o Senhor Jesus. Então que eu não podia julgar ela por algo que ela não conhecia. Eu tinha que ser diferente. Eu lembro que ela falava assim: como é que pode uma crente dessa me responder desse jeito? Porque ele me dava uma coisa, eu falava: meu Jesus, eu estou fazendo tudo errado. E eu estava mesmo fazendo tudo errado, porque eu estava respondendo a minha mãe, desonrando pai e mãe. Que tipo de testemunho é esse? É tipo assim, o pecado que Deus fala: não faça. E eu estava fazendo. E aí eu fui começando a entender. Eu fui andando com Cristo, eu fiz o meu encontro e fui passando pelos processos, fiz as escolas, tive uns 500 discipulados com a pastora Bianca para falar a mesma coisa. E no final das contas, eu entendi que eu não podia responder minha mãe, e eu entendi que ela não podia me dar algo que ela não tinha recebido. E eu comecei a ter empatia pela minha mãe. E sabe o que eu comecei a fazer? Toda vez que ela vinha brigar comigo, por mais que ela estivesse errada, eu pedia desculpa. Gente, era muito difícil. Muito difícil. Tem vida que eu fechava meus olhos e falava: meu Jesus. No começo foi muito difícil, mas foi uma mudança. E aí eu falava: desculpa, mãe. E aquilo deixava ela: desculpa pelo quê? Eu: desculpa, mãe. E aquilo foi começando a impactar ela, impactando ao ponto que ela parou de fazer comigo. Porque aquilo já não mais me feria e não tinha por que ela fazer mais. E deixa eu lhe falar, hoje em dia, quando minha mãe está num aperto para precisar de alguém para conversar, eu sou a primeira pessoa que ela liga. Eu sou a primeira pessoa. É engraçado que quando eu vou conversar com ela, ela fala: eu sei que você escuta todo mundo, porque eu sou assim, eu escuto todo mundo na minha casa. Porque eu sou a cristã, eu tenho irmãos que são, mas não são consolidados. E aí, quando tem BO, sobra para mim. Mas não tem problema, porque foi isso que eu orei ao Senhor. E aí minha mãe fala, conversa comigo. E ela me escuta, e ela pede para eu orar pela vida dela. Quando ela está doente, é para mim que ela liga, para ir orar pela vida dela. Ou seja, eu calar minha boca e parar de responder minha mãe, me gerou uma colheita, que agora minha mãe, ela quer me ouvir. Então, foi uma mudança minha que impactou ao meu redor. Deus, Ele quer mudar você para que a sua realidade mude. Então, se você está passando uma realidade difícil na sua casa, com seus pais, seja você a mudança. Você quer que ele mude? Você quer que ela mude? Comece por você. Porque a sua mudança vai impactar a vida daquela pessoa. E ela vai querer saber por que você mudou. Você vai ver. Cenas dos próximos capítulos. Eu queria agora que a mesa colocasse uma foto aqui, por favor. Meu Deus, olha o exposit de milhões de mim mesma. É, ri mesmo. Gente, quem está há mais tempo aqui, né, ou quem vem para os cultos de domingo, inclusive se você não vem para os nossos cultos de domingo, a gente tem 2 sessões, de 10 e de 7 da noite. Ou seja, não tem desculpa para você não vir, porque você está perdendo sua bênção, então venha-se embora. O apóstolo já falou umas 500 vezes da menina estranha, que ele viu no reencontro, e que ele chegou para a pastora Bianca e perguntou: quem é essa menina? Ela é estranha, se veste de preto, parece a Wandinha. Aí eu batendo na porta dele, 1 ano depois: oi, estou gostando do seu filho. Essa era eu, nova convertida, aqui na igreja, no meu reencontro. Nessa foto eu tinha 14 anos, eu era solteira, eu estava na casa da minha mãe, obviamente, tinha perdido meu pai há pouco tempo, e foi no meu reencontro com Deus. Essa era eu, tinha 14 anos aí. E essa sou eu hoje. Eu estou aqui, eu tenho 20 anos, eu sou casada e quase pastora. E tenha calma aí, que mãe não, ainda não. Eu sou uma jovem senhora. E, gente, sabe qual é a diferença daquela Alice? Gente, por que vocês tiraram minha foto? Pode botar de volta. Sabe qual é a diferença entre aquela Alice e essa Alice de hoje? As mudanças. Mas sabe por que eu estou aqui hoje?
Porque aquela Alicia decidiu mudar. Então, aquela Alicia ali decidiu mudar. Aquela Alicia decidiu viver o processo de Deus para a vida dela. E deixa eu te dizer, foi muito difícil o processo que aquela Alicia venceu. Muito, 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 muito difícil. E eu não mudei só o meu estilo, a minha estética, nem os quilinhos a mais. Não, eu mudei todo o meu ser. O Espírito Santo me mudou. Aquela Alicia ali, ela decidiu caminhar com Cristo e fazer o devocional todos os dias. Aquela Alicia decidiu parar de responder à mãe e decidiu amar a mãe de forma plena e parar de julgá-la. Aquela Alicia ali, ela decidiu fazer a escola de discípulos. Aquela Alicia ali, ela decidiu fazer a escola de teologia avançada. Aquela Alicia, ela decidiu parar de entregar o coração dela para pessoas que não iam acrescentar em nada. Aquela Alicia decidiu viver o extraordinário de Deus, decidiu dizer sim para a mudança de Deus. E ela decidiu passar pelo deserto. A decisão que aquela Alicia mudou, que aquela Alicia tomou, fez com que essa Alicia chegasse aqui hoje. Uma mudança aconteceu. Hoje eu sou casada, hoje eu tenho minha família, hoje eu vivo um casamento pleno. Deus me entregou um namoro pleno. Eu e Gabriel namorou muito tempo, mas a gente namorou debaixo da bênção do Senhor. A gente não fez nada que não era para fazer no momento errado. E hoje a gente colhe frutos disso. Aquela Alicia de hoje, a mãe escuta. A Alicia de hoje está na faculdade. Coisa que aquela Alicia ali nem sonhava fazer o curso que eu faço hoje. A Alicia de hoje está na igreja, consegue vir para todos os cultos, porque aquela Alicia ali não conseguia. Porque eu não podia, eu tinha hora para sair e para chegar em casa. Mas a Alicia de hoje está a todos os cultos, todas as sessões. Mudanças que eu decidi ter quando eu tinha 14 anos e que eu estou colhendo hoje. Então, se você quer ter alguma mudança, decida hoje. Porque as coisas podem acontecer rápido, mas podem ter o seu processo e você tem que respeitar. Então respeite o seu processo, respeite o seu deserto, decida por ele. Eu estou aqui para te dizer que vai dar certo. Eu estou aqui para te dizer que não desista.